Enquanto os dinossauros perambulavam sobre a Terra, um outro grupo dominava os céus: os pterossauros. Eles foram os primeiros vertebrados capazes de voar. Sua origem sempre foi um dos maiores mistérios da paleontologia desde o século XVIII, quando seus primeiros fósseis foram encontrados. Mas um estudo recente de uma equipe internacional de paleontólogos, que inclui brasileiros, e o trabalho de um artista, deram um passo importante para entender melhor a gênese desses animais. Nos últimos 20 anos, ficou claro que os pterossauros não eram dinossauros, mas eram próximos aos dinossauros, né? Que a gente chama em paleontologia de um grupo irmão. Mas ainda assim faltava um precursor, vamos dizer assim, para os pterossauros. Algum animal que tivesse algumas características de pterossauros, mas não todas, né? Os fósseis encontrados pelos especialistas correspondem a exemplares de um grupo de pequenos bípedes terrestres, os laguerpetídeos. As análises dos ossos desses animais insetívoros, datados de pouco menos de 240 milhões de anos, revelam 3 características anatômicas também encontradas nos pterossauros. Essa descoberta, aliada à proximidade temporal com o grupo dos répteis alados, dá indícios de que seu parentesco pode ser mais próximo do que se imaginava. Por mais que a gente não possa chamar os pterossauros de dinossauros, eles são parentes, né? Do lado dos dinossauros, a gente tinha um monte de precursores dos dinossauros, vamos dizer assim. Um desses grupos eram os laguerpetídeos. Do lado dos pterossauros, a gente não tinha nada. Então o que a gente descobriu é que um daqueles grupos que a gente acreditava que estava do lado da linhagem dos dinossauros, na verdade está na irradiação dos pterossauros, apesar, de novo, de não ter todas as características que a gente esperava num precursor dos pterossauros. Esse precursor dos pterossauros, ele teria um dedo um pouco alongado, talvez suportando uma membrana que possibilitasse um voo planado, alguma coisa assim, como a gente vê, por exemplo, nesses esquilos voadores hoje em dia. Mas, de fato, essa é só uma hipótese, né? É um ancestral hipotético que a gente espera encontrar em algum momento. É bem provável que ele existiu, mas ainda não tem nenhuma evidência fóssil desse animal. Mas como eram os laguerpetídeos? Dá para imaginar um animal que era precursor de espécies voadoras que tinham plumas, mas que parecia um lagarto? Como representar esse ser misterioso corretamente? Esse é um desafio para os paleoartistas. Eu tinha 6 anos e aí eu fui levado para um mundo mágico, assim, para minha criança na época. E era, na verdade, o Museu dos Dinossauros que fica aqui em Uberaba. Lá, na minha cabeça, haviam dragões, né? Gigantescos com ossos de cristal, assim. E havia até um templo em homenagem aos dragões, tinha os caçadores de dragões, né? Eram os paleontólogos. Minha mãe me colocou num curso de desenho. E, sem querer, ela me deu um dos maiores poderes que alguém pode ter, né? Que é o de tirar as coisas da cabeça e colocar na realidade. Coloquei ele especulando que ele poderia subir numa árvore, né? Porque ele tem garras que apontam para hábitos arborícolas, por exemplo. E a gente optou por colocar uma cobertura de pele parecida com os dos pterossauros, né? Então imagina um lagarto transicional que na verdade anda como um dinossauro e tem uma cobertura parecida com pelos, né? Talvez ele fosse assim, foi isso que a gente quis representar. Para dar vida a espécies extintas, os paleoartistas reúnem todas as informações possíveis sobre o organismo que será representado, analisam seus fósseis e detectam lacunas que podem ser preenchidas com ossos de outros animais no mesmo grupo, e observam as marcas de inserção da musculatura nesses mesmos ossos para reconstruir o corpo e estimar o seu volume. Baseando-se em animais atuais de porte e hábitats semelhantes e observando seus hábitos alimentares, é possível deduzir a cobertura de pele e padrões de camuflagem do organismo representado. Mas quando falamos de reconstituir um animal de milhões de anos, toda representação tem um limite. Como a ciência ela vai até certo ponto, assim, o resto a gente precisa preencher com a imaginação. Até essa imaginação a gente precisa racionalizar ela. Então, o tempo todo ela está cercada pela ciência, né? E
a gente sempre escolhe o que é mais parcimonioso, né? Então, na verdade, é como se fosse uma câmera. A câmera é a arte, mas a lente é a ciência. O Rodolfo, sei que ele é particularmente detalhista, então ele pergunta coisas do Arco da Velha. E assim, a gente não tem respostas óbvias para tudo, mas dentro das hipóteses possíveis, a gente aponta para ele aquela que é a mais provável, né? Apesar de todas essas incertezas, a pesquisa e o laguerrepetídio do Rodolfo não poderiam ter ganhado uma vitrine melhor. Nós ficamos sabendo, na verdade, uma semana antes da publicação, todos os artigos daquela edição concorrem à capa. Então eu pensei, vou fazer uma ilustração já com enquadramento, pensando nas informações da Nature, né? E quem sabe a gente ganha essa oportunidade. Todos os paleontólogos do planeta viram ele, mas eu acho que é um marco de reconhecimento. A gente tem um animal brasileiro, estudado por brasileiros e ilustrado por um brasileiro, na capa da maior revista científica do mundo. Por mais que a gente não tenha encontrado aquele bicho que a gente sempre imaginou que seria um ancestral dos pterossauros, a gente deu um passo. Mas agora que a gente já sabe que os precursores deles, os laguerrepetídeos, estão por aqui, né? A nossa expectativa de em algum momento encontrar um animal mais próximo, talvez, aos pterossauros aumenta. A gente sabe que está no lugar certo e já sabe um pouco melhor o que procurar.